Shalom, minha preciosa, homem de Deus, você que está aqui comigo no Homer. Vamos entrar aí em outro nível. Primeiro nível, a essência do Espírito do Senhor sobre nós. Segundo nível, a essência do Espírito de sabedoria. Terceiro nível, a essência do entendimento. As 7 lâmpadas. Por isso, esse movimento profético, 7 vezes 7 semanas, está nos levando aí a chegar ao dia 50. Precisamos estar cheios de Deus. Precisamos discernir a beleza que há nisso em um tempo onde tudo colabora para que a nossa mente perca a fé, perca o senso divino que habita dentro de nós. Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais que possuem uma alma que habita num corpo. Eu discerno a minha origem e porque eu discerno a minha origem, eu conheço o meu propósito nesse tempo que Deus me dá. E sabe o que me traz conforto? Viver o propósito é a única segurança que eu tenho através da salvação, graça e misericórdia de Deus, voltar para casa. Nos dias de hoje, tudo colabora para o homem estar no centro de tudo e todas as coisas. Deus gerou o homem, a humanidade, para ser bendito e com uma missão de restaurar a terra, cultivar a terra, nutrir a terra através do segundo Adão e não pessoas. Então a falta de entendimento nos leva para esse lugar, para o centro. A humanidade suporta aqui por N defraudações em sua alma, né? E isso a gente vê a influência adâmica ali dos Girgazeus, né? Esses movimentos com a influência do barro, querendo prevalecer contra o velho homem, nos leva para esse engodo, para esse engano, de acharmos que tudo que precisamos está no outro, a forma que o outro nos vê, a forma como o outro nos respeita, a forma como o outro nos honra, nos ama. Isso é tão perigoso, por isso que Jesus, né, o que carrega as 7 lâmpadas, as 7 essências de Deus, discernia no seu tempo: aquele que não comer do meu pão e beber do meu vinho não terá parte de mim. Muitos naquela época estavam achando que o Cristo estava cultivando um rito de canibalismo, mas não era sobre isso. Isso tem acontecido nos dias atuais. A gente se perde por causa do ego, por causa da vaidade, ou por causa de rejeição na alma, complexos, em achar que fora do Cristo nós podemos ser saciados, plenos, em nossas realizações, ganhos, lugares, níveis que podemos chegar. Só através do entendimento da terceira lâmpada do candelabro que vamos ter o auxílio do Espírito Santo. Deus está falando comigo e eu espero que Ele fale contigo, porque é muito sério o terceiro nível, é muito sério. Eu preciso discernir tudo que Deus fez por mim antes da criação do mundo, quem eu sou para Ele, para entender meu propósito hoje aqui, para ter alegria até que chegue o dia de voltar para casa. Tem pessoas, não, eu já aceitei Jesus, dízimo, culto já é muito. E aí você vai olhar para a vida cotidiana dessa pessoa, é uma vida morna, quando não fria. Por quê? Porque cai nessa ilusão que acabou. Fomos salvos, somos resgatados e esse favor é por graça, não por merecimento, e pronto.
Vamos levando uma vida aí, mais ou menos, por isso que a gente precisa de consagrações, como a do Homer. Porque no Homer, qual é a diferença da consagração do Homer? A gente busca ele, só ele. É um interesse de ficar só com ele. E como é difícil, no processo do Homer, ouvir Deus através das suas verdades, através do seu entendimento. Como é dolorido ver que em algumas áreas não somos parecidos ainda com Cristo. Mas estamos nessa zona de conforto, acreditando que um culto que me leva a arrepiar, um culto que aplaudem, um culto, profetiza, foi benção, um culto que dá um testemunho, foi fulano que me trouxe para a igreja. Sabe essas coisas tão baixas? Um dia eu vi um grande homem de Deus dizer assim: este é o galardão de muitos, e isso não tem nada a ver com Deus. Então aquele que busca pelo que o homem pode dar, já está recebendo aqui, não espere nada de Deus. Então o homem está nos realinhando, e é com esse entendimento que vem do alto que nós podemos, ter clareza e passarmos por purificação e libertação genuína. Eu costumo dizer que libertação genuína é a metanoia. Uma pessoa disse assim para mim: meu filho não gosta de ir na igreja porque a manifestação de demônios, e as pessoas vão gerando uma cultura de medo à volta disso, né? E por falta de entendimento, muitos vão continuar perecendo. Libertação para mim não é isso, não que isso não aconteça. Libertação genuína para mim é chegar a um arrependimento genuíno, que os erros que me aprisionavam não me aprisionam mais, que tudo aquilo que me governava na carne ou nos meus desejos não me governam mais. Então crescer com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, com a palavra no Homer, é libertador. Às vezes você está aqui no Homer comigo e você está pensando naquele que você quer que seja transformado, aquele que volte para Jesus, ou aquela promessa que você está esperando. Ei, muda tudo, sabe? Muda a rota do seu GPS espiritual aí, por favor, em nome de Jesus. Estar no Homer é estar com Ele e esperar nele. A forma que Ele vai falar, a forma que Ele vai nos tocar, a forma que vamos contemplar o que Ele quer realizar em nós, o que Ele quer de renúncia, o que Ele quer de sacrifício. Então nós vamos entrar aí já na terceira fase do Homer. E diante de cada fortaleza, diante de cada regência das hostes das trevas, nós temos a luz, as 7 lâmpadas, as 7 essências do caráter de Deus, dos movimentos de Deus sobre nós. Então eu estou muito feliz por estar aqui com você, porque o que é o homem sem o poder do pão que foi partido naquela cruz? O que é a humanidade sem o poder do sangue, aquele sangue que se entregou pela Andréa Matos antes da Andréa Matos conhecer Jesus? Nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem grandes ministérios, voos, nações, privilégios, honrarias. A gente vai amadurecendo em Deus e vê que isso só incha o ser humano, só incha o homem, quando não entendeu o que é comer do maná, do pão vivo e o cálice, que hoje gera vida, alegria em nós, significado de propósito aqui, porque aqui Jesus não nos chamou só para sermos regenerados e libertos, porque ser regenerado e liberto dói. Passar por prova, lutas, tentações para ser purificado dói. Não para aí, ele não colocou um ponto final aí. Existe uma vida plena. E Jesus viveu essa vida plena no meio de tudo que ele teve que passar como ser humano para preparar o caminho para a igreja. Ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, teve perdas, ele teve lutas, ele teve abandono, ele teve traição. Mas em tudo no Pai, até no Getsemane, ele estava alinhado porque o olhar dele estava no propósito. E só de pensar no propósito, a vida do Pai motivava Jesus. A alegria de salvar uma humanidade inteira. Entendimento do alto.
Bora com a gente.